Vamos conversar também com a nossa analista de política, a Thaís Arbex. A Thaís está por telefone com a gente. Thaís, tudo bem? Me ouve? Oi, Tainá, ouço sim. Boa tarde de novo. Oi, querida, tudo bem? Thaís, espaço aberto para suas atualizações. Acredito que você já deve ter acionado outras pessoas para entender melhor o que levou à demissão do general Arruda. E também, Thaís, vamos fazer aqui uma memória do que aconteceu, das insatisfações e do mal-estar já interno dentro do governo com alguns posicionamentos do general Arruda. Tainá, o que eu consegui avançar na apuração agora durante a tarde? Que o novo comandante do Exército, ele é próximo do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes levou o nome do novo comandante do Exército para o governo Lula como uma indicação ainda em dezembro. Mas Lula acabou optando por Arruda, agora que deve ser oficialmente demitido ainda neste sábado. Então, essa informação foi a informação nova que eu consegui durante a tarde, essa proximidade com Alexandre de Moraes e o fato de Alexandre de Moraes ter sugerido o nome dele, de Tomás Paiva, ainda em dezembro para o governo Lula. O que a gente conseguiu avançar? Na minha primeira entrada, eu tinha dito que havia pesado a posição de Arruda de manter a nomeação do coronel Cid para comandar um batalhão do Exército aqui no estado do Goiás, e que isso estava incomodando bastante ali, não só o ministro da Defesa, mas todo mundo. E aí, outras duas questões também pesaram, Tainá, segundo eu consegui apurar. O que me disseram? Disseram que o atual comandante, Arruda, não vinha demonstrando muita disposição em controlar, foi exatamente o verbo que me usaram, o Exército. E mais do que isso, Tainá, que depois dos atos do dia 8 de janeiro, a gente tem visto as investigações avançarem em todas as áreas, inclusive em relação aos militares, seja da reserva ou até da ativa das Forças Armadas, e que com a possibilidade de se ter prisões de militares, começou a ter um temor dentro do governo de que o atual comandante, Arruda, não conseguisse controlar uma eventual insatisfação dentro das forças por conta dessas prisões. Então, o episódio Cid, chamado a esse fato de que eventuais prisões podem provocar uma insatisfação e que o atual comandante não estava demonstrando muita disposição em controlar a tropa, pesaram nessa decisão, Tainá. Thaís Arbex, obrigada pela sua informação de momento. Thaís também colaborando com o andamento dessa apuração sobre a queda do general Arruda e agora a chegada de um novo comandante do Exército, Tomás Paiva. A Thaís traz a informação de que houve a indicação a Lula por Alexandre de Moraes. Thaís, obrigada. Volta aqui se tiver atualizações, por favor. Espaço aberto sempre. Eu vou ouvir também o Gustavo Uribe. Por quê? Gustavo Uribe, vem cá. Gustavo está no telão já, né? Gustavo, a gente falava mais cedo de outras ligações e aproximação do novo general, do novo comandante, o general Tomás Paiva, com outros interlocutores do governo, personagens de muita força, né? Um deles, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Uma proximidade muito grande, porque ele já atuava em São Paulo quando Geraldo Alckmin era governador de São Paulo. Inclusive, o primeiro nome que era tido como possível nome para ministro da Defesa era Geraldo Alckmin. As Forças Armadas vinham defendendo muito isso, tanto a Nelson Jobim, como a Raul Jungmann, como ao general Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, mas que se transformou numa espécie de interlocutor político de Luiz Inácio Lula da Silva com as Forças Armadas. E aí, com o Geraldo Alckmin, caso ele aceitasse ser ministro da Defesa, Tomás Paiva já era dado como certo. Inclusive, era o nome defendido por Geraldo Alckmin a Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Henrique Cardoso também tem grande simpatia, porque Tomás Paiva foi ajudante de ordens dele. A grande questão é que Geraldo Alckmin não queria assumir ministério nenhum,
porque ele sabia que Luiz Inácio Lula da Silva, nesse primeiro ano, vai viajar muito, então que ele ficaria no comando do país durante essas viagens. Só que aí não tinha opção para indústria e comércio e Geraldo Alckmin acabou aceitando este posto. Thais Arbex trouxe algumas informações há pouco da série de motivos que levaram à demissão de Júlio César. 3 são os motivos apontados, 2 de médio e longo prazo e um mais recente. O primeiro deles, no dia 8 de janeiro, quando houve a saída dos militantes bolsonaristas da esplanada dos ministérios, havia uma ordem do governo do Distrito Federal para a prisão daqueles que retornaram ao acampamento bolsonarista no setor militar urbano. Na época, Júlio César fez uma espécie de cordão de isolamento com soldados do Exército Brasileiro para impedir que aqueles manifestantes fossem presos. Isso já causou um grande desconforto entre dirigentes petistas. Depois, ele não levou adiante investigações internas do Exército Brasileiro em relação a eventuais militares que poderiam ter participado do vandalismo em Brasília. Outro incômodo. Antes de ontem, quando a gente estava na quarta, quinta-feira, já havia um grupo de dirigentes petistas pedindo a demissão dele para Luiz Inácio Lula da Silva, mas o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, vinha defendendo a sua permanência, porque Júlio César tinha esse papel de ser uma espécie de ponte com os militares bolsonaristas. Só que ficou insustentável quando Lula quis a demissão de Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que foi lotado em um cargo em um batalhão do Exército Brasileiro em Goiás. E aí, quando ele não quis demitir ou afastar Major Cid, aí realmente o caldo entornou. A informação que a gente tem é que Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com este grupo dos comandos militares, como a gente noticiou ontem, mas lá ele não fez nenhum indicativo da demissão. Depois houve uma reunião com Rui Costa, ministro da Casa Civil, e também com José Múcio Monteiro. E aí nessa reunião Lula decidiu pela demissão. E aí houve um aconselhamento que me foi descrito por um assessor presidencial que nessa altura do campeonato, depois de uma tentativa golpista, é necessário ter à frente do Exército Brasileiro uma espécie de novo Marechal Teixeira Lott. Só explicando quem é o Marechal Teixeira Lott. Ele foi ministro da Guerra e foi ele que impediu um golpe militar para que não assumisse Juscelino Kubitschek e João Goulart depois da morte de Getúlio Vargas. E uma observação importante, como a história se repete, viu, Tainá? Naquela época, o questionamento sobre Juscelino Kubitschek era porque o percentual de votos era muito próximo do segundo lugar. E sabe onde houve a virada para a vitória de Juscelino Kubitschek? Nordeste e Minas Gerais, justamente onde Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições. Coincidências históricas ou não, né, Uribe? Obrigada pelas suas informações.